Cristiano Barbosa é pastor sénior da Nova Aliança Church em Lugano, na Suíça. Com mais de 16 anos de experiência pastoral e missões transculturais, ele define-se como um apaixonado por anunciar as boas novas do Evangelho. É casado com Adriana e pai de 3 filhos maravilhosos. Recebam o pastor Cristiano Barbosa. Bom dia! Conferência Espírito 2023. Agradeço ao pastor Carlito pela oportunidade, que Deus continue abençoando esse projeto que veio para abençoar a Europa. Eu acredito que é resposta de oração de tudo aquilo que durante tanto tempo nós que sofremos aqui na Europa como pastores, às vezes até mesmo uma sensação de abandono. Hoje nós estamos vendo aqui pessoas de igrejas diferentes, mas num só propósito, que é aquele de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muito obrigado à Rede Spirit por nos proporcionar esse momento. E gostaria de pedir a você de ser profeta de Deus na pessoa mais bonita que está perto de você. Se não tem pessoa bonita perto de você, mude de lugar, por favor. É importante que seja mais bonita. Agora você vai pegar o seu dedo de profeta e vai profetizar uma palavra na vida dele. Escolhe aí. Escolheu? Diga assim: em nome de Jesus. Ao final dessa plenária, você terá a maior oportunidade da sua vida de pagar o meu almoço. Aleluia! Tá profetizado, hein? Oh, Deus bom. Já está tudo certo, agora espera um pouquinho. Eu aprendi que o óbvio, quando não é falado, ele deixa de ser óbvio. E eu glorifico a Deus por estar mais uma vez em Portugal, diante de pastores e líderes que estão diante de uma obra, de um trabalho. Líderes, e gostaria de dizer para vocês que vocês fazem um excelente trabalho para o Senhor. Não desanime, não deixe que nada venha frustrar os teus sonhos. Você nunca deve desvalorizar o chamado que está sobre a sua vida, porque ele é muito importante. Só o fato de Deus ter te chamado já se torna isso relevante. Só o fato de Deus ter te chamado, ele te capacita para que você possa operar naquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Por quê? Porque Deus nunca comete um erro. Sempre quando ele chama, ele garante. E muitos de vocês estão guiando pessoas. Aonde? Aos pastos verdejantes. Nós estamos aqui nessa conferência, Igrejas Saudáveis, Discípulos Saudáveis. E acredito que para a gente guiar essas pessoas aos pastos verdejantes, a gente tem que ter algumas consciências daquilo que está principalmente baseado na nossa fé. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, na Tua presença, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, também este momento. Obrigado, ó Pai, por esses líderes, pastores que aqui estão. Pai, colocando cada um diante de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E que nesta manhã o Senhor possa continuar nos abençoando de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar sobre o fundamento da nossa realidade. Eu entendo que para termos uma igreja saudável e discípulos saudáveis, temos que entender que existe um fundamento na vida do líder que é de suma importância para que a igreja se torne saudável, para que os discípulos sejam saudáveis. A Bíblia nos dá uma direção e essa direção fala de fundamento. Por quê? Porque se entende que ao redor do mundo, e se entende falando com alguns pastores em toda a Europa, que grande parte dos líderes estão cansados, frustrados, vazios e sem esperanças. Alguns estão no fundamento, que não são fortes o suficiente para sustentá-los. E aí vem a falta de coragem para agir e fazer. Por alguma razão, como líderes, aqueles a qual Deus chamou para pastorear igrejas e liderar grupos, eles estão se desviando daquilo que conhecemos como princípios e fundamentos. E não estão sendo fortes o suficiente. No fundamento está sendo enfraquecido. O fundamento da fé. Então se torna-se quase isolado em um canto, dizendo: eu não sei mais o que fazer.
E o que eu gostaria nessa manhã, pedindo ao Espírito Santo e à minha digníssima esposa que aqui me acompanha, muito obrigado, e conversando com a minha esposa, depois de ter conversado com Deus, a minha esposa é a minha melhor conselheira. Ela disse: meu amor, eu acho que aquilo que Deus tem colocado no seu coração é de você, naquela conferência, ser você. E uma das coisas, e o que eu quero compartilhar nessa manhã, é justamente tudo aquilo que eu vivi um tempo na minha vida, e o que eu vivi hoje, o que eu vivo até hoje, e o que eu aprendi com Deus no decorrer desse tempo. De alguma maneira, alguns estão se desviando dos princípios e dos fundamentos. Os mesmos princípios e fundamentos que os fizeram fortes no passado. Mas só alguma coisa tem acontecido e estão se enfraquecendo na fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se o justo vive da fé, então, o que a Bíblia diz, que se o justo vive da fé, não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu talento, não é pela belíssima mensagem que consegue pregar, não é pelas canções que consegue cantar, mas a Bíblia diz que ele é conhecido pelo seu modo de viver. E o modo de viver do líder que agrada a Deus é um modo de viver por fé. Diga comigo, fé. Eu quero dizer a todos que estão aqui, líderes, vocês nunca terão sucesso naquilo a qual Deus chamou vocês para fazer, se não for por meio da fé, se não for operado através da fé. É triste constatar que existem líderes que já perderam a fé, a graça de continuar. Perderam a direção da sua própria história ministerial. E alguns estão vivendo dias tão desgastantes que alguns chegam a pensar em desanimar. Mas eu glorifico a Deus por essa iniciativa da Inspire, porque veio realmente para inspirar líderes e pastores para que possam segurar o chamado que Deus colocou nas suas mãos neste continente europeu. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos agradar a Deus, nós entendemos que sem fé não é possível. O talento não agrada a Deus. Pregar bem não agrada a Deus. Falar em línguas não é o que agrada a Deus. Mas uma coisa que agrada a Deus é a nossa habilidade de confiar nele, mesmo quando parece para nós ser impossível de alcançar. O justo viverá por fé. Automaticamente isso quer dizer que os líderes, que os pastores, que foram chamados por Deus, eles não têm um outro meio de viver a não ser por fé. Para muitos líderes ao redor do mundo, o ministério tem sido frustrante e têm abandonado a chamada. A Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé. Ou seja, a fé não vai cair como um raio na sua cabeça, mas a fé que você precisa para exercer tudo aquilo que Deus te deu, já está em você. Então qual é o grande problema se a fé já está em mim? O grande problema é que grande parte das pessoas ainda não aprenderam a caminhar em fé. O fato de nascermos com pernas não quer dizer que sabemos caminhar. E caminhar por fé é algo que tem que ser aprendido. Quando caminhamos por fé, as coisas começam a mudar. Porque temos que aprender a caminhar por fé. Porque Jesus, quando veio, ele dizia: creia somente. Quando Jesus veio, ele dizia: porque vocês estão duvidando? Jesus dizia: tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que a fé é o fundamento. É o firme fundamento. E eu quero trazer nesta manhã uma mensagem que possa fazer você refletir e te encorajar para que ao sairmos dessa conferência, a gente possa sair daqui completamente transformado e com confiança plena que Deus nos chamou para esse ministério. E que foi Deus quem nos plantou neste continente. Se a fé é o firme fundamento, isso significa que quando falamos de fé, nós não estamos falando de problemas. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera.
Então, quando se está falando de fé, está falando não de algo que eu tenho, mas de algo que eu vou ter. Porque eu creio, é por fé. Quando se fala de fé, não se fala de onde está, mas se fala de onde vai chegar. Há um novo tempo de Deus para as igrejas na Europa, e eu creio nisso no nome de Jesus. Uma grande unção de Deus, um grande mover de Deus para as nossas vidas. A fé, ela faz uma coisa, ela antecipa o futuro. Eu constatei que grande parte da liderança a qual eu frequento estão sempre falando de algo que não funciona, de uma frustração, de uma desilusão, de um problema da igreja. Vamos falar baixo porque o pessoal que veio do Brasil não entende. De problemas financeiros. E aí, quando estamos falando desses problemas, nós deixamos de caminhar naquilo que Deus chamou a gente para caminhar e disse qual era o fundamento. E boa parte dos resultados não aparecem. Se a fé antecipa o futuro, por que muitos líderes continuam falando do passado, de traições, de falta, de escassez e daquilo que já passou? Líderes que estão falando do futuro, estão falando de fé. Porque a fé antecipa o futuro. Quando não temos nada, nós usamos a fé. Diga assim, do nada, eu uso a fé. Lembre-se, algum tempo atrás, quando o ministério começou, o único recurso que você tinha eram as suas lágrimas de choro diante de Deus. Eu confesso para vocês que em outubro do ano passado eu estive em São José dos Campos e eu fiquei impactado. Conhecendo a igreja do amado pastor Carlito, falei, meu Deus. Eu vi toda a estrutura e eu perguntei como. Perguntava para todo mundo como isso aconteceu. E o lindo é que as pessoas me diziam como aconteceu. Aí logo em seguida, em novembro, nós fomos para os Estados Unidos juntos, sempre pela Rede Spirit. E eu fiquei ainda mais apaixonado por tudo aquilo que eu vi. E eu tenho certeza que a Europa não é um continente esquecido por Deus. Mas tem uma coisa que às vezes nós, no nosso continente europeu, nós esquecemos. Que o maior recurso da igreja na Europa é a fé. Onde tudo começou. Onde a única coisa que nos fazia ir para o próximo culto era 100% de confiança em Deus. Mas o tempo passa. As coisas vão acontecendo, pastor. E aí nós vamos conquistando coisas. Vai chegando templos. Talvez você consiga comprar sua casa. Compra um carro. E as coisas começam a acontecer. Pessoas começam a chegar. E aí o coração começa a se alegrar. Mas alguma coisa acontece. E o templo é perdido. Talvez a casa o banco levou. Talvez algumas pessoas foram embora da igreja. E você perdeu o controle e não entende o que está acontecendo. E agora a sensação deste líder é que ele está morrendo. Lembre-se, quando você não tinha nada, você se sentia vivo. Mas alguma coisa conquistou. E agora porque perdeu alguma coisa, se sente morto. O que aconteceu? Eu te explico o que aconteceu. Porque antigamente 100% da sua confiança estava na sua fé em Deus. Mas como você conseguiu conquistar algumas coisas, ficou 40% de confiança na fé e 60% de confiança nas coisas. E porque algumas coisas foram tiradas, líderes estão se sentindo desanimados, enquanto a única coisa que Deus quer é que o líder, é que o pastor, é que o justo continue caminhando por fé. Porque a fé é o firme fundamento. O fundamento, eu quero falar sobre o fundamento da nossa realidade. E talvez são perguntas que talvez vocês já fizeram.
Você já passou pela situação, eu creio, mas nada está acontecendo? Quem já passou? Só eu ou tem mais alguém? Ok. Eu creio, tenho fé, mas parece que as promessas de Deus não se realizam. Eu estou orando pela minha família. Eu estou orando pela minha igreja. Eu estou orando pelas minhas finanças, para a minha cidade. Mas eu não vejo mudança. Já aconteceu? O problema não é a falta de fé. Porque se nós cremos que Ele nos deu uma medida de fé, nós temos a fé suficiente para exercitar aquilo com o qual Ele nos chamou. Talvez o problema seja um modo de fé errado. Qual é o fundamento? O que está por detrás da nossa fé? Quando oramos por alguma coisa, temos que então verificar quais são as bases da nossa fé. O que realmente está por detrás daquilo que eu acredito. Se você está orando já faz muito tempo e não vê nada. Pastor, eu orei, mas ainda não estou vendo nada. Sejam sinceros. Quando passamos por isso, é muito frustrante. Eu gostaria que você entendesse qual é a base para a nossa fé. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim. Paulo dizendo, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Aqui Paulo explica o motivo, qual é o fundamento da nossa realidade. E no versículo seguinte ele diz, para que a fé que vocês têm, leiam comigo por favor. 5, versículo 5. Para que a fé não é a falta de fé. Qual é o fundamento da fé? E Paulo está dizendo para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas aonde? No poder de Deus. Você não é representante de você mesmo. Você é representante do reino de Deus. Então, a base da minha fé não tem que ser na sabedoria humana. A Bíblia diz que o justo vive por fé. Talvez sua fé tenha um fundamento em uma outra coisa e por isso as coisas não estão funcionando. A fé é o caminho sobrenatural que Deus nos deu. A fé é o único meio de traduzir o sobrenatural de Deus ao meu natural. Se eu preciso de uma direção para a cidade, se eu preciso de uma direção para a minha igreja, se eu preciso preparar discípulos saudáveis, igrejas saudáveis, uma das coisas mais importantes que eu tenho que ter como conhecimento é que sem fé é impossível. E o meio que eu possa entender o que Deus tem para a minha vida é entender através do que Ele fala. E eu só vou ter o discernimento do que Ele fala através da fé. Porque é o único meio de se traduzir o sobrenatural ao nosso natural. Diga, a fé é um caminho sobrenatural. O caminho sobrenatural, o fundamento é a verdade. Em outras palavras, se a minha fé não é a verdade, ela não funciona. Ah, mas eu creio. Se a fé não está baseada na verdade, ela não funciona. O fundamento é uma coisa muito importante. Às vezes vemos coisas que acreditamos e não funcionam. Gostaria de tirar algumas coisas que não servem como base para a nossa fé. Obstáculos da nossa fé no ministério. Para construirmos igrejas saudáveis e discípulos saudáveis, a fé não pode ter o fundamento na tradição. Repito, a fé não pode ter o fundamento na tradição, porque a tradição é sujeita à mudança. A tradição não produz verdade. Uma outra coisa, a fé não pode ser fundamentada na opinião.
A fé não pode ser fundamentada na sabedoria humana. A fé não pode ser fundamentada na religião. Por quê? Porque a tradição, a opinião, a sabedoria humana e a religião são sujeitas a mudanças. Quando acreditamos, mas a nossa crença está baseada nessas coisas, então nós não temos fé. O que nós temos é uma ilusão. Porque a fé funciona somente quando é baseada na verdade. Eu quero que o fundamento sobre alguma coisa que não pode mudar. Um tempo atrás, um líder me chamou e disse: pastor, nesse continente ninguém quer ouvir Jesus. Eu disse: não, a Bíblia garante que o campo está pronto. Não é que as pessoas não querem ouvir Jesus. Talvez a igreja não está sabendo comunicar ao ponto em que eles entendam. Então, as pessoas estão procurando um fundamento sobre uma coisa que não pode mudar. As pessoas dão opinião baseada sobre a experiência delas, sobre o que elas viveram em determinado momento. Eu creio que esse seja o motivo pelo qual não vemos aquilo que acreditamos. Quantos estão vivendo baseado na opinião do outro? Na opinião de uma pessoa que não está tendo uma visão e está dizendo: vamos acabar com isso. Eu me lembro que no início do ministério, ali na Suíça, era tão difícil, era tão impossível diante dos nossos olhos, que os nossos amigos pastores diziam: deixa isso para lá. Opinião. Para que sofrer tanto assim? Para que continuar insistindo? Eu me lembro que eu ia cumprimentar o marido de alguém que chegava na igreja. Eu dizia: boa noite, era no lado de fora, porque eles não entravam. Boa noite, que bom te ver. Eles olhavam para mim e diziam: não posso dizer o mesmo. Eu dizia: Senhor, além de sem Deus, é mal educado. Eu me lembro que entrou um suíço na igreja e eu disse: e aí, gostou? Ele disse: não. Sem Deus, mal educado e muito sincero. Não. Porque eu não acredito em Deus. Ele disse assim, esse em particular: o meu Deus está aqui, quando eu vejo Ele, eu creio nele. Estava falando do dinheiro. E aí a gente vai entendendo que a nossa fé ela tem que estar baseada em uma coisa que não muda. Diga assim: a minha fé é fundamentada sobre a verdade. Quando nós líderes entendemos isso, traz uma grande mudança de comportamento na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja e na vida dos nossos discípulos. Se sabemos isso, que tem que ser qual não tem que ser o fundamento da nossa fé, já que tiramos do meio o que não pode ser, agora vamos ver o que pode ser. Vivemos em tempo onde temos que ter um fundamento forte para a realidade. Não é fazer como aquele irmão da igreja dizendo: pastor, eu tenho todos os vídeos que o anticristo já está entre nós. Eu disse para ele: não estou tão preocupado o quanto você sabe do anticristo, eu quero saber o quanto você sabe de Cristo. Porque se você conhece a verdade, é muito fácil negar o falso. E quando nós nos deparamos e vivemos um tempo na presença de Deus, as coisas começam a ser mais claras. Sabemos qual tem que ser o fundamento da nossa fé, porque as pessoas lá fora, elas não estão procurando um grupo de louvor perfeito. Um pastor que fale muito bem, ainda que isso seja muito bom, ou até mesmo uma igreja muito aconchegante, isso é muito importante, mas eles estão atrás de algo que seja verdadeiro. Eles querem ouvir a mensagem, querem ver verdade na sua vida. Eles querem entrar na igreja e receber um sorriso de pessoas que foram treinadas, mas que aquele sorriso seja carregado de verdade. Ao cantar as canções a qual nós louvamos a Deus, que as pessoas ao sentir, ao ouvir a música que cantamos e a força da igreja, que a igreja seja tomada pela verdade. Porque há o seu princípio de fundamento baseado na verdade. Então, a religião não é a realidade.
A tradição não é a realidade. Porque a tradição não é real. Porque ela é sujeita à mudança. Quantas vezes estamos agarrados com uma coisa que não vai nos levar para o próximo nível? O fato de você ter guardado, ou a sua mãe ter guardado a sua camisa de malha quando você tinha 8 anos de idade, ainda em perfeito estado, porque tem mãe que é assim. O menino já tem 14 anos ou 40, não sei. Mas a camisa é intacta aos 8 anos de idade. O fato da camisa ainda ser boa não quer dizer que te serve. E quantas vezes estamos agarrados em tradições que não te servem, e enquanto a Bíblia diz que o justo caminha por fé e a base da sua crença deve ser a fé. A tradição amarra o crescimento. Por quê? Porque a tradição não é a verdade. Eles estão procurando a resposta para aquilo que é real, sabe por quê? Porque quando eles têm um problema, o problema é real. Não é uma ilusão, não é uma fantasia. Quando eles procuram porque estão enfermos, é porque a doença é real. E eles precisam de uma resposta real. O que é real para você? O fundamento tem que estar na verdade. A verdade tem que ser radical. Porque a verdade é o nível máximo da realidade. E se nós entendemos que como líderes, não basta viver de uma ilusão, mas fundamentados na verdade, as coisas começam a mudar. A verdade não é somente uma palavra. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. A Bíblia declara que Jesus é a verdade, em João 14:6. A Bíblia diz que a palavra é a verdade, em João 17:17. E a Bíblia diz sobre o Espírito da verdade, em João 16:13. Se essas três coisas são a realidade que está por detrás da sua fé, então você não vai errar o alvo. Jesus é a verdade. Diga comigo, Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. E o Espírito da verdade. Então, a minha fé, para ser fundamentada na verdade, eu tenho que entender que é Jesus, a palavra e o Espírito da verdade. Se a minha fé, aquilo que eu acredito para a minha igreja, acredito para a minha cidade, acredito para a minha nação, não é fundamentado na verdade, não funciona. Mas a boa notícia é que se ela é fundamentada na verdade, ela não erra o alvo. Se preparem para ter uma revolução na sua cidade. Se preparem para ter uma revolução no seu país. Por quê? Porque a sua fé é na verdade. Se tirar a verdade daquilo que você acredita, a única coisa que você vai ter é uma ilusão. Esse é o motivo que quero te dar o fundamento. Uma coisa que seja sólida, uma coisa que não muda. Porque se tirarmos as verdades do fundamento da fé, não teremos o sobrenatural. Então, teremos que fazer um monte de coisa para fazer entretenimento e fazer do altar um palco para atrair pessoas, porque não sabemos mais o que fazer, enquanto isso deveria ser a força do Espírito Santo. As pessoas não são atraídas pelas nossas habilidades, as pessoas são atraídas pela verdade. O mundo está enganando, empresas estão enganando, sociedades, políticas estão enganando, sócios, um está enganando o outro, marido e mulher, um está enganando o outro. E quando alguém entra por aquela porta, na nossa igreja, num domingo, ou no outro dia da semana, eles estão pedindo socorro. Eu quero um lugar onde fala da verdade, mas para isso o nosso coração tem que estar ali. Diga comigo, fatos e verdades. Eu quero te dizer como funciona. Somente esse grupo aqui me fala assim, fatos. E esse povo aqui, a 10 fala verdade. E esse aqui dá glória a Deus. Fatos e verdade. Existem fatos e verdades. E do que se trata? Os fatos são temporais. Os fatos são temporários.
Os fatos são mutáveis. E muitas vezes nós estamos confundindo fatos com verdade. A nossa fé não pode estar nos fatos. Escolha uma pessoa linda agora e fala assim: a sua fé não pode estar nos fatos. É um fato. É um fato que você está atravessando um momento difícil na sua vida. É um fato que você não está vivendo a melhor fase da sua igreja. É um fato que os médicos disseram que você está com uma enfermidade. Mas eu quero te dizer, os fatos mudam constantemente. Quantos líderes dentro de casa, dentro do escritório da igreja, acreditando nos fatos, enquanto deveriam acreditar na verdade. Alguns anos atrás, desesperado dentro do escritório da igreja, eu estava enganado pelos fatos, achando que os fatos dirigiam a minha vida, que os fatos diziam realmente quem eu era, que qualidade de líder que eu era para o povo. Os fatos estavam me destruindo, até que eu tomei uma decisão de me levantar. Porque os fatos mudam constantemente. A verdade não muda nunca. Para qual direção você está olhando? Antes mesmo que você descobrisse uma enfermidade, a verdade já existia. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então tem um fato e tem a verdade da palavra de Deus, aonde é a base da minha crença, a base e o fundamento da minha fé. É um fato. É um fato que o momento difícil, que as finanças não estão na melhor fase. Mas esse é um fato, não é a verdade. Pastor, então qual é a verdade? A verdade se encontra em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É um fato que tem uma dificuldade, mas qual é a verdade por detrás do fato? É nisso que eu tenho que acreditar. Não é no fato. Existem palavras que estão sendo faladas que a Bíblia não falou. E se a palavra que é a verdade, aonde tem que estar baseada a minha fé, não disse, então eu não tenho que acreditar. Porque os fatos mudam constantemente. Deus te trouxe a essa conferência para te dizer que aquilo que você está vivendo é um fato, mas não é a verdade que Ele separou para você. Porque a verdade é, você está vivendo, talvez você está dizendo assim: não consigo viver com tantos ataques, a igreja sofrendo tanto, parece que o diabo está aqui fora, fazendo de tudo para destruir a igreja. É um fato. Pessoas perseguidas, as coisas começam a acontecer e você não consegue entender, mas qual é a verdade por trás desse fato? Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, olha aqui para mim. Não é o inferno que está atacando a igreja. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a igreja que está atacando o inferno com a glória de Deus. Caminhando na verdade, trazendo a verdade, mudando tudo através da verdade. O que eu quero te dizer é que, independente do fato, a verdade já estava ali. Porque a verdade é maior do que os fatos. O fundamento da nossa fé é a verdade. E a verdade, ela é eterna. Diga: a verdade é eterna. A verdade já existia antes dos fatos. A verdade já existia durante os fatos. E a verdade já existia após os fatos. Porque Jesus é a verdade. Se Ele é a verdade, o fundamento da minha fé é na verdade, lembre-se de uma coisa:
não tem nada que possa te parar. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Se você foi chamado para viver em um modo ativo no Senhor, se prepare, porque tem coisa grande chegando para a sua vida. Você foi chamado para prosperar. Quantos creem? Você foi chamado para conquistar esse continente no nome de Jesus. Deus te escolheu. Poderia ter escolhido pessoas diferentes. Talvez com capacidades e dons muito superiores ao nosso. Mas por que Deus escolheu você? É porque Deus consegue ver em você coisas que as pessoas não veem. Porque as pessoas, quando olham para você, olham os fatos. Mas quando Deus olha para você, Ele vê a verdade. Não tem nada diante dos olhos de Deus que fica escondido. Você foi chamado por Deus para viver a verdade da palavra de Deus, porque Jesus é a verdade, a palavra é a verdade e o Espírito da verdade. Se você foi chamado para viver em poder, foi chamado para viver livre, você foi chamado para mover montanha, você foi chamado para declarar a palavra de Deus, você foi chamado para conquistar o território que Deus te colocou. Às vezes o inimigo tenta confundir, uma outra opinião tenta tirar você da visão, mas lembre-se que se Deus te escolheu, não foi um erro de Deus, porque Deus não erra nunca. Você tem que viver convicto, não se trata de uma ilusão. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito da verdade. Pastor, o que eu faço com os fatos? Eu vou evitar de dizer o nome. Uma mulher estava pronta para se suicidar na Suíça. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui na Europa tem o turismo do suicídio. E ele acontece na Suíça. A Suíça é um país maravilhoso, mas com um grande índice de suicídio. E essa mulher tinha muitas riquezas. E de repente, algo aconteceu de muito ruim na sua vida. Ela estava parada, posicionada perto de um lago, onde ela ia pular e ia tirar a sua própria vida. No meio do caminho, uma irmã, vindo para a igreja, notou que aquilo era um comportamento estranho. É um fato. Aquela mulher estava depressiva. Muito obrigado. Aquela mulher estava desiludida. Era um fato. Não tinha mais nada para fazer. Porque ela não conhecia ainda a verdade. E alguém falou, não, faça isso mais tarde. Primeiro vem na igreja comigo. E ela entrou na igreja. E ela ficou muito incomodada. Os demônios pegaram ela. E aquela mulher foi liberta naquele dia. E nós perguntamos para ela o que ela gostaria de viver. Os fatos da vida dela que não tinha mais solução, ou as verdades que tinham sido acabado de ministrar na vida dela. E aquela mulher dava um glória a Deus que incomodava todos os novos que chegavam na igreja. E glória a Deus! As pessoas mais novas que chegavam na igreja diziam, pastor, cala essa mulher. Ela está aparecendo, ela quer mostrar para as outras pessoas que ela tem um glória a Deus alto. Eu disse, eu calar ela? Não sou louco. Ela entrou aqui no dia que ela pensou que iria morrer. Ela não faz outra coisa a não ser agradecer a Deus pela verdade que ela conheceu. Os fatos estão ali. Mas nada pode contra a verdade. É um fato. Alguns anos atrás, eu na minha sala desesperado, não conseguia pagar o aluguel da igreja. Não levante a mão, alguém já passou por isso? Como se não bastasse, pastor Carlito. Não está conseguindo pagar nem o aluguel de casa. Que vergonha da minha esposa. Esse ano vamos fazer 20 anos juntos. Ô mulher de fé. Eu vi a igreja indo embora. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu lembro que era final de ano. A igreja se alegrando. Mais um ano. Aleluia. Todo mundo se abraçando. E eu dizia, Jesus, acabou mais um mês. Começou outro aluguel.
Outro problema. Naquela mesma semana, eu não sei se você já levou mordida de ovelha, mas te garanto, quem acha que a ovelha não morde, morde. Morde e dói demais. O lobo você está esperando ele te atacar, a ovelha não. E de repente eu na minha sala, falando com meu Deus, dizia: Deus, e aí Deus? Tem uma música, né? Socorro, Deus. Entra uma ovelha e começa a me humilhar. Dizer: pastor, você não pode mais colocar a mão na minha cabeça, nem da minha família. Eu estou vindo aqui para dizer que o senhor está debaixo de maldição. Eu disse: por quê? Olha a sua vida financeira, pastor. Você não é digno de colocar a mão na minha cabeça, nem da minha família. Estamos indo embora dessa igreja. Isso foi no domingo. Escute. Eu fiquei sem ar. Porque é de pessoas que você não espera. De pessoas que frequentam a sua mesa, de pessoas que frequentam a sua casa. São pessoas que, quando estava indo tudo bem, estavam com você, mas de repente, era um fato. O Espírito Santo falou aqui: não é a minha verdade, é só um fato. É um fato que você não tem, mas não é a minha verdade. Fiquei mal, fui para casa arrasado. E sabe o que aconteceu? Na terça-feira, um suíço aceitou Jesus. Lembrando que no domingo, eu ouvi essas barbaridades. Os colaboradores da igreja tiveram que pedir a pessoa: pare. Não precisa, quer ir embora, vai, mas não precisa ficar falando essas coisas com o pastor. A minha esposa grávida chorando. Eu olhando para ela chorando, eu me sentia mais ainda porque ela estava chorando, não por causa daquilo que estava acontecendo comigo. E aí, me lembro que na terça-feira um suíço recebe Jesus como Senhor. E eu estava feliz porque uma vida se converteu. A gente tinha uma reunião na quinta-feira. Na quinta-feira ele me olha e fala assim: não está acontecendo alguma coisa. Eu disse: não, tranquilo. Eu com medo do suíço ir embora. Já apresentei um Jesus tão bom para ele. Eu não queria mostrar uma igreja, um lugar cheio de dívida, confusão, pessoas humilhando, abandonando. Eu disse: não, está tudo bem. Ele disse: o que está acontecendo? Eu disse: vai tudo bem. Ele disse: abre o coração comigo. 2 dias de convertido. Deus me enviou aqui para te ajudar. Falei: amém. Aí ele falou assim: a igreja tem dívida? É. Aí ele fez uma pergunta assim: quanto? Ai, vai embora. Eu pensei: ele vai embora. Aí eu falei: X. Já assim, né? Ele falou assim: amanhã a gente paga isso aí. No domingo eu fui humilhado, na terça ele recebeu Jesus, na quinta ele me deu essa palavra. Eu não dormi, irmão. Eu falei: como que nós vamos fazer? Ele falou assim: não, deposita na conta da igreja. Meu Deus, eu fiquei com o telefone ligado assim. Será que foi Deus que falou comigo? Será que ele está bem de saúde? Vai dar certo? Lembra? Claro que lembro. E eu fui dormir porque eu não aguentei mais. Falei: 6 horas da manhã não chegou nada ainda. É claro, o banco estava fechado. Eu fui dormir. Quando eu vou olhar a conta da igreja, tinha o dobro daquilo que a gente precisava. O que eu quero te dizer é que os fatos mudam continuamente. Era um fato que eu não sabia o que fazer e que a igreja não disse isso, já estava com a carta para a gente sair fora de lá. E de repente eu tinha o dobro do que eu precisava. Isso na sexta-feira. Eu já tinha o dobro. No domingo seguinte, aquelas pessoas foram despedir da igreja, porque falaram comigo no final do culto. Mas eles tiveram que ouvir durante o culto o que Deus tinha feito naquela semana. Pessoas vão abandonar você por causa dos fatos, mas nunca negocie durante o fato a verdade que Deus ministrou dentro do seu coração. Os fatos mudam, as verdades permanecem. Por quê? Porque a fé não é uma ilusão.
Porque o fundamento é a verdade. E a palavra grega que vem traduzida com fé é a palavra amém. E a palavra amém significa pronunciada por Deus. Se Ele falou, é. Não é, eu não sei, não tem jeito. Senhor, eu tomei posse da sua palavra. Eu não vejo, lembra? As pessoas chegam, pastor, eu não estou vendo. Então você está no caminho certo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E quando Ele fala, é já. A Bíblia diz, no Apocalipse 3:14, o anjo da igreja de Laodiceia escreve, essas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira, soberana da criação de Deus. É? Allora continuiamo in italiano. Nem percebi. A pergunta é, Deus falou? O problema não é quanta fé você tem, mas se aquilo pelo qual você está acreditando foi Deus quem falou. Eu poderia voltar de São José dos Campos e dizer, quero uma igreja do tamanho da igreja da cidade. Eu falei com o irmão lá, mostrei as fotos. Ele falou, pastor, na real, aqui na Suíça italiana, não tem terreno desse tamanho não. Eu falei assim, Deus tira a montanha. Deus mandou. Porque é muito fácil olhar e falar, eu quero. Não é ser excelente no que você viu o outro fazer. É ser excelente naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu gostaria de orar com vocês. Eu não quero deixar vocês com tanto tempo com fome. Se Deus disse, então Ele vai fazer. Se Deus disse, então Ele vai fazer. Lembre-se, a fé é a estrada de Deus para alcançar a dimensão do visível. Jesus é o Jesus do agora. Em pé, vamos orar. Qual é o fundamento da sua fé? A verdade. A palavra da verdade. O que está por detrás da sua fé não pode ser a tradição, a religião, a opinião ou a sabedoria humana. A preocupação de Paulo era essa, de demonstrar o poder de Deus. Por que vai acontecer, pastor? Porque a Bíblia é a verdade. Quantos creem na palavra é a verdade? Eu creio, nós acreditamos na verdade. E o que a verdade fala? Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não interessa os fatos que você está vivendo, desde que você esteja fundamentado na verdade da palavra. Que a sua fé não seja uma fé de ilusão, fundamentada na opinião humana, mas que seja uma fé estabelecida em Jesus, que é a verdade, na palavra, que é a verdade, e no Espírito da verdade. Você está a um passo de ter uma revolução espiritual, para que a gente possa assim estabelecer igrejas saudáveis. Discípulos saudáveis é resultado de líderes saudáveis. Que Deus possa nos encher nesta manhã com a sua glória, com a sua graça, nos trazendo de novo a realidade daquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Não com sabedoria humana, mas com a demonstração do poder de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, na Tua presença nesta manhã, nós rendemos glórias ao Teu santo e poderoso nome. Senhor, nós estamos Te chamando nesta manhã. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nesta manhã, Senhor, aqui tem líderes, pastores, homens e mulheres de Deus. Senhor, traga à nossa memória que há 20 anos atrás o Senhor estava conosco. Há 10 anos atrás o Senhor estava conosco. Há 5 anos atrás o Senhor estava conosco. Há algumas horas atrás o Senhor também estava conosco. Em momento algum o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não muda. A nossa fé é estabelecida nesta manhã na verdade da Tua palavra, na verdade do Teu Santo Espírito e na verdade do Teu nome maravilhoso, Jesus Cristo.
nós iremos sair daqui cheios de confiança, não naquilo que nós adquirimos por meio da fé, mas nós vamos, Senhor, depositar 100% da nossa confiança em Ti. Quando as bênçãos chegarem, nós iremos ainda falar sobre fé, porque a fé fala do nosso futuro, fala do nosso propósito, e é a única coisa que podemos fazer para Te agradar. Senhor, estamos aqui como líderes da Tua presença, não como homens sábios da sua própria sabedoria, mas homens e mulheres que vieram a essa conferência para dizer: Senhor, eis-me aqui, faça a Tua vontade. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.